Olá a todos. Essa canção do George Harrison, Here Comes the Sun, ela é muito interessante. Ela diz, lá vem o sol, né? Alguns atribuem a autoria, a dedicação dessa música a Srila Prabhupada, dedicatória a ele, né? Que depois de um longo inverno pelo qual passou mais de 3.000 anos de história, o mundo ocidental, em escuridão, em trevas, finalmente veio o sol. Srila Prabhupada é o sol que veio trazer a mensagem, a notícia, a forma de Bhagavan, a notícia Bhagavata para o Ocidente. Meu nome é Mahakrishnanam Das e vocês estão no canal Instituto Gaudiya Vaishnava de Educação aqui no YouTube, e nós estamos continuando uma saga, né? Uma trilogia chamada O Impersonalismo. Então hoje nós estamos trabalhando no último volume, né? Na última videoaula, nosso canal, que pode se intitular O Mal em Kali Yuga. Então o impersonalismo assolou o Ocidente por 3.000 anos. E o que é isso? O que é esse impersonalismo? Simplesmente é Deus sem rosto. O Ocidente, em suas diversas religiões, não conhece como é o rosto de Deus. Então esse é o assunto dessa videoaula de hoje, né? Como esse impersonalismo ele é onipresente, ele permeia toda a cultura no Ocidente, e como ele veio trazer sérios problemas para o Ocidente, né? Pelo fato de se não conhecer quem é Deus. Ok? Então aqui pelo estúpido que vos fala. E esse vídeo é dedicado ao meu amigo Tirtat Manitai Das. Então, uma questão que pode ser levantada, que está acompanhando, que está norteando esses 3 vídeos é a seguinte, né? Uma conversa entre Srila Prabhupada e Brahmananda no Prabhupada Lamrita, né? Por Satsvarupa Das Maharaj. Brahmananda pergunta a Srila Prabhupada, porque o Prabhupada fala muito sobre esses impersonalistas e às vezes não muito de maneira carinhosa, na verdade de maneira nada carinhosa, né? E aí Brahmananda pergunta para Prabhupada, Prabhupada, quem são esses impersonalistas? Prabhupada responde, vocês são impersonalistas. Então esse vídeo de hoje vem então responder essa questão que Prabhupada coloca, né? Vocês são impersonalistas? Como assim nós ocidentais somos impersonalistas? Então esse vídeo aqui ele vem demonstrar como o Ocidente é totalmente impersonalista, apesar de possuir vertentes religiosas monoteístas que advogam amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, religiões que possuem elementos que têm toda uma inclinação de Bhakti, mas no fundo acabam se tornando impersonalistas devido à escassez, devido a não terem essa informação crucial. Como é o rosto de Deus? Quem é Deus? Introdução. Nesta videoaula pretendemos demonstrar como o impersonalismo ou monismo, né, o absoluto, tudo é um, né, não se restringe apenas à tradição dos seguidores de Shankaracharya. Então a gente demonstrou como é o impersonalismo e suas bases em Shankaracharya, né, através do comentário Shariraka Bhashya ao Vedanta Sutra, e isso na tradição oriental, na tradição védica, na tradição indiana, né? Mas eu quero mostrar para vocês como esse impersonalismo ele é universal e não apenas particular, é uma coisa apenas da Índia, da tradição védica. E o impersonalismo de Shankaracharya é uma filosofia que advoga que Deus não tem forma. Assim como a estrutura do Varnashram Dharma é universal, em todos os lugares, todas as culturas, vocês vão encontrar traços, né, de brahmanas, sacerdotes, filósofos, pensadores, kshatriyas, administradores, políticos, militares, vaixas, comerciantes, bancários e shudras, trabalhadores braçais. Toda estrutura social você vai encontrar esses elementos, né, esses estereótipos sociais. Portanto, o Varnashram Dharma ele é universal. Então, da mesma forma, o impersonalismo também é universal. Ou
uma perigosa mentalidade de que Deus não possui forma ou essa forma é inacessível ao conhecimento e ao intelecto, e se alastrando, né, e se impregnando por toda a tradição ocidental. Sim, o personalismo é o grande fantasma que assombra a cultura ocidental. Niilismo como consequência do impersonalismo que assola o Ocidente. Nossa hipótese de trabalho, a fim de justificar a crise generalizada que assola o Ocidente, o mundo globalizado, o mundo intercontinental, sob a forma do niilismo e suas consequências como crise de valores, crise moral, secularismo, hedonismo, etc., é a tênue e pálida descrição sobre Deus na tradição ocidental, onde se aponta um sujeito, mas este carece de seus predicados, onde se fala sobre o ser e seus atributos de uma forma abstrata, impessoal e subjetiva, apenas racional e sem experiência de fato, né, pelos seus praticantes, pelos seus fiéis, né, no caso dos teólogos e religiosos, pessoas santas. Assim, como poderíamos ter matado Deus se nem ao menos o conhecemos? Como é o rosto de Deus? Aqui o Hans King, um teólogo contemporâneo, suíço, né, nosso vizinho aqui. A crise da potência dirigente do Ocidente é a crise moral do mundo ocidental como tal, também da Europa. Destruição de toda e qualquer tradição, de um sentido de vida mais abrangente, de padrões éticos imprescindíveis e a falta de novos objetivos, junto com os prejuízos físicos daí decorrentes. Niilismo como causa potencial à crise de valores. Por niilismo compreendemos o fato histórico que assolou a tradição ocidental através da eliminação de todo tipo de pergunta radical em torno do sentido da existência e da vida, que primeiro se formulou segundo definidos parâmetros intelectuais no terreno da teologia. O triunfo definitivo do niilismo metafísico e ético assinalaria então o fim da modernidade, né? Por isso nós consideramos que nós estamos a partir do século XX, né, na pós-modernidade. Então essa é uma citação do padre Lima Vaz, que foi professor de filosofia e de ética por muitos anos na UFMG, um pensador muito interessante. E aqui o Volpe, que é um pensador italiano que escreveu um livro sobre niilismo, né? Olha só como ele define o niilismo. Nosso atual momento é o de incertezas e colapso de paradigmas. Sua condição é semelhante à de um andarilho que há muito caminha numa área congelada e, de repente, com o degelo, se vê surpreendido pelo chão que começa a se partir em 1000 pedaços. Ou seja, todas as certezas foram embora, né? Estão se desfazendo, estão se definhando. As raízes do niilismo ou impersonalismo no Ocidente. Aqui uma ilustração, né? Deus sem rosto, o Deus ocidental. Então o impersonalismo ele já tem suas raízes no começo da cultura ocidental, já em Platão, né? Eu estou colocando um momento clássico para vocês. Em um diálogo entre Sócrates e Glauco, no livro República, abre aspas, né, citação, não, bem-aventurados amigos, deixemos de lado por enquanto a questão da natureza do bem em si, que bem em si é um sinônimo para a verdade absoluta por Sócrates. Afigura-me longe demais para que neste ritmo consigamos alcançar minha concepção a seu respeito. Mas se estiveres de acordo, proponho
proponho-vos falar de um filho do bem, que se parece muito com ele. Caso contrário, deixemo-lo também de lado. Então aqui o Sócrates ele já começa a enrolação quando se trata em falar sobre a forma, sobre como é o rosto de Deus. O ateniense ainda é indagado a falar em outra ocasião, não liquidando o capital, mas postergando a dívida. Tal cheque pós-datado em branco, cheque em branco famoso, que Prabhupada falava em relação à ciência, sem data, tornar-se-ia uma das principais características da modernidade no trato com o ser, quando se trata da tentativa objetiva de dar respostas sobre ele. E, então, abre aspas, a continuação dessa citação do Sócrates acima: noutra ocasião saldarás essa dívida e nos dirás o que seja o Pai. Na verdade aqui o Glauco falando, Então aí começa a enrolação sobre a forma de Deus. Supostamente, se as culturas ocidentais, como a cultura grega, a cultura romana, a cultura egípcia, todas essas culturas são culturas que evadiram da cultura védica, devido ao fato histórico de Parashurama, que assassinou 21 gerações de kshatriyas. Então esses kshatriyas vieram se exilar em terras distantes e fundaram essas culturas, cultura grega, cultura romana, etc. Então, já que eles rejeitaram e fugiram da cultura védica, eles teriam que inventar uma nova forma, um novo nome para Deus. Em certo sentido, através do politeísmo eles fizeram isso, mas de um Deus absoluto, da verdade absoluta, eles não tiveram a ousadia de fazer isso. E por isso a cultura ocidental ela permeia toda a sua história por um Deus sem rosto, Quem é Deus? Então aqui um pouquinho depois do Sócrates, já mais ou menos no período dos pós-socráticos, dos helenistas, o Areopagita, hipoteticamente fruto da pregação de Paulo de Tarso, Atos 17:34, em Atenas, identidade que fora refutada no século 17. Aqui está falando sobre o Areopagita, especificamente, que foi possivelmente um soldado romano. Abre aspas, isso que interessa para a gente é a citação. Olha que interessante o conteúdo da citação. Já que, quanto mais levantamos os olhos para o alto, tanto mais as palavras são envolvidas pela visão de conjunto dos inteligíveis, assim também, entrando agora na bruma acima da inteligência, encontraremos não brevidade de palavras, mas falta absoluta de palavras e de pensamentos. Aqui a citação, o número dela. Então, aqui nós temos já o surgimento, os primeiros apontamentos de Deus como indizível. Impossível falar sobre Deus, não dá para falar sobre Deus. Impossível. Como aquele que não se pode falar, não dá para falar quem é Deus. E em Santo Agostinho de Hipona, um pouquinho depois, que é um dos grandes teólogos, um dos grandes filósofos da igreja, no trabalho exegético em cima da citação bíblica Deus é amor, João 4:18, versículo 8, verso 16, Santo Agostinho irá identificar o Espírito Santo com o amor, apropriando-se do termo, transformando em um conceito teológico. O amor fraterno, fraterna delectio, é aquele com que nos amamos uns aos outros. Não só vem de Deus o amor, mas também é Deus. Non solum ex Deus sed etiam Deum esse. De Trinum, aqui a citação, assumindo a unicidade da Trindade na igualdade da essência e adequando o conceito de amor à citação bíblica. Então apenas o cheirinho, quer dizer, os atributos de Deus.
apenas o cheirinho. Opa, quer dizer, os atributos de Deus. Assim como sois o ser absoluto, assim também sois o único que possui a verdadeira ciência. Vós sois imutável na vossa existência, imutável a vossa sabedoria, imutável na vossa vontade, a vossa essência sabe e quer imutavelmente. A vossa sabedoria é e quer imutavelmente, a vossa vontade imutavelmente é e sabe. Então aqui se fala que está falando sobre Deus, só que apenas dos seus atributos. Aqui em 1999, essa é a coleção Pensadores da Editora Abril, né? Ó Deus tão alto, tão excelente, tão poderoso, tão onipotente, tão misericordioso e tão justo, tão oculto e tão presente, tão formoso e tão forte, estável e incompreensível, imutável e tudo mudando. Nunca novo e novo antigo, inovando tudo e cavando a ruína dos soberbos, sem que eles o advirtam, sempre em ação e sempre em repouso, granjeando sem precisão, conduzindo, enchendo e protegendo, criando, nutrindo e aperfeiçoando, buscando ainda que nada vos falte. Então, novamente, eles começam a descrever o Ocidente sentiu, o Ocidente tinha ciência da presença de Deus, seus atributos, mas nunca pôde apontar com descrições precisas e rigorosas quem é Deus. Então nós tivemos um filósofo do medievo, filósofos ou pensadores do mundo antigo, e agora vamos então para um pensador moderno que vai continuar o mesmo problema, né? Deus sem rosto. Apenas o cheirinho, quer dizer, os atributos de Deus. Pelo nome de Deus entendo uma substância infinita, eterna, imutável, independente, onisciente, onipotente, pela qual eu próprio e todas as coisas que são, se é verdade que há coisas que existem, foram criadas e produzidas. Aqui então René Descartes, no seu livro Meditações Metafísicas. Aqui as descrições da citação, para vocês encontrarem o volume. Depois o Kant vai acabar com tudo, né? Já não sabiam nem quem era Deus, e agora eles vão matar Deus. Em vista desta tendência e baseado em profunda análise dos limites da razão humana, o filósofo alemão Immanuel Kant diz: ser não é evidentemente um predicado real, Deus, isto é, um conceito de algo que possa acrescentar-se ao conceito de uma coisa. Então você fala Deus, mas você não tem predicado, né? Você não sabe nada sobre ele. É apenas a posição de uma coisa ou de certas determinações em si mesmas. No uso lógico é simplesmente a cópula de um juízo. A proposição Deus é onipotente contém dois conceitos que têm os seus objetos, Deus e onipotência. A minúscula palavra não é um predicado mais. Não dá para falar que Deus é onipotente. Mas tão somente o que põe o predicado em relação com o sujeito. Se tomar, pois, o sujeito, Deus, juntamente com todos os seus predicados, entre os quais se conta também a onipotência, e disser Deus é, ou existe um Deus, não acrescenta um novo predicado ao conceito de Deus, ou seja, não se sabe nada sobre Deus, mas apenas põe o sujeito em si mesmo, porque para o Kant, para que seja conhecimento, ciência, a necessidade de ter juízos sintéticos e a priori, a necessidade de ter a experiência sobre o objeto, né? Com todos os seus predicados ao mesmo tempo, o objeto que corresponde ao meu conceito. Ambos têm de conter exatamente o mesmo. Em virtude de eu pensar o objeto desse conceito com dado em absoluto, mediante a expressão ele é, nada se pode acrescentar ao conceito que apenas exprime a sua possibilidade. E assim o real nada mais contém que o simplesmente possível. Então, devido a essas elucubrações racionais, nós matamos Deus, ou seja, o Kant vai matar Deus, e a tradição vai aceitar isso. Porque não tinha o que eles fazerem, né?
Assim, por meio dos juízos sintéticos e a priori de Kant, torna-se difícil estabelecer Deus ou a metafísica como uma ciência, como conhecimento. Aqui a citação do Kant. Queremos ampliar o nosso conhecimento a priori, para tanto temos de servir-nos daqueles princípios que ao conceito dado acrescentam algo não contido nele, que por meio de juízos sintéticos a priori venhamos, quiçá, a ir tão longe que a própria experiência não pode nos seguir até tal ponto. Então você pode pensar em Deus, algo, uma substância infinita, eterna, onipresente, onisciente, etc. Como descreveu o Descartes. Então a mente, o pensamento pode chegar até aí. Então isso são juízos sintéticos. Mas a necessidade do a priori, a necessidade da experiência com esse objeto para que se possa ser descrito como conhecimento, como ciência. Então se eu posso pensar em algo, mas não experimento esse algo, então isso não pode ser conhecimento, isso não pode ser ciência. E dessa forma o Kant mata Deus, ou a possibilidade da metafísica. Dessa forma é atribuído a Kant a morte de Deus ocidental, ou no Ocidente, e a metafísica daí por diante não é mais objetivo de estudo no meio acadêmico ou entre os filósofos. Com a morte de Deus tem-se a incursão no niilismo, o Nietzsche vai vir declarar isso, Deus está morto, e o desfalecimento de todos os valores, inclusive o amor. Quem e como é Deus? Que nós estamos pensando, o ocidental está pensando, o ocidental pensou sobre isso durante 3.000 anos. Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus. Ora, se nenhuma outra escritura aponta, nenhuma outra revelação, nenhuma outra escritura, nenhum outro pensador aponta como é a forma de Deus, ou é a forma dessa verdade absoluta, tá bom, Aristóteles falou motor imóvel, coisa chata. Por que não aceitar a versão védica? Então, aqui nós temos o sol do Bhagavata. Mas nem tudo está perdido, muito pelo contrário. Krishna Swadharmopagate Dharma Gnanivi Saha Kalonasta Drshamesha Puranarko Adonoditaha. Este Bhagavata Purana é tão brilhante como o sol, e ele surgiu logo após a partida do Sr. Krishna para a sua própria morada, Goloka Vrindavana. E o que foi junto com ele? Acompanhado pela religião, conhecimento, etc. As pessoas que tenham perdido sua visão devido à densa escuridão da era de Kali irão se iluminar com a luz deste Purana. Cantaraj Srimad Bhagavatam Ki Jai. Então Prabhupada é o sol que veio trazer o sol, Krishna. Então aqui citação famosíssima do prefácio de Srila Prabhupada. Vejam como o Prabhupada é extremamente visionário e como a solução para essa questão, quem é Deus, ela realmente é resolvida quando o mundo ocidental tem acesso às escrituras reveladas, aos Vedas com melhores traduções e acesso principalmente aos comentários exegéticos e hermenêuticos do Parampara, do Gaudiya Vaishnavismo, ou mesmo de outros acharyas, como Ramanuja, Madhvacharya, Vishnu Swami, Nimbarka Swami, Nimbarkacharya. Uma abre citação de Prabhupada: é preciso que nos conscientizemos das atuais necessidades da sociedade. E quais são estas necessidades? A sociedade humana não se restringe mais a fronteiras geográficas de países ou comunidades específicos. Atualmente há um contato maior do que na Idade Média, e o mundo tende para a formação de um Estado único ou uma sociedade humana única. Os ideais do comunismo espiritual, segundo o Srimad Bhagavatam, baseiam-se mais ou menos na unidade de toda a sociedade e necessidade de fazer este comunismo espiritual uma ideologia exitosa. Então, até a antiguidade, a época do auge do Império Romano e da Grécia Antiga,
havia um contato maior com a Ásia, com o Oriente, mas esse contato ele é bastante restringido na Idade Média, e na Idade Média, né, onde a Europa vai ganhar os seus contornos, né, a sua formação. E ali, como eles estavam com as portas fechadas, né, acabou que a revelação bíblica se tornou hegemônica, né, se tornou a principal. Mas isso cai agora por terra, né, devido ao advento do mundo global. É lógico que o advento do mundo global, assim como o capitalismo, ele tem as suas raízes lá nas navegações marítimas, né, no século XVI. Mas esse mundo como um mercado global, ele vai ser consolidado agora, né, no final do século XX, começo do século XXI. E é isso que Prabhupada está apontando, né, para um novo mundo, para novas possibilidades. Nós temos um texto que vem acabar com essa carência que existiu por mais de 3.000 anos na história do mundo ocidental. Grandes pensadores sentem a necessidade de fazer desse comunismo espiritual uma ideologia exitosa. O Srimad Bhagavatam preencherá esta lacuna na sociedade humana. No momento atual, a sociedade humana não se encontra na escuridão do esquecimento, ela não se encontra em trevas, né? Porque existe muita tecnologia, existe muita ciência, existe muito conhecimento, mas não existe um conhecimento espiritual completo como o Srimad Bhagavatam veio trazer. Não existe uma descrição tão acurada, tão rigorosa sobre Deus como o Srimad Bhagavatam traz. Em todo o mundo tem se progredido rapidamente no campo dos confortos materiais. Sim, isso é um fato. Venha para a Europa, você vai ver isso. Da educação e do desenvolvimento econômico. Mas, de um modo geral, há uma irritação em alguma parte do corpo social que, consequentemente, está produzindo desavenças em grande escala. Como a gente pontou com os fatos do niilismo, né? Mesmo por questões de menor importância. Kali. E é necessária uma orientação no sentido de que a humanidade possa unificar-se em paz, amizade e prosperidade em prol de uma causa comum. Então, devido às dualidades, né, negro, branco, homem, mulher, judeu, muçulmano, há muita guerra, muito conflito. A característica de Kali é conflito. A única maneira do mundo realmente se unificar é através da plataforma espiritual. Ou seja, todos nós somos servos eternos de Deus. Somente nessa plataforma é que pode existir união, paz e amizade. E o Srimad Bhagavatam vem professar, vem explicar como isso pode acontecer. Né? O Srimad Bhagavatam satisfará essa necessidade de unidade, de paz, de amizade em todos os povos do mundo, né? Pois é uma contribuição cultural para a reespiritualização de toda a sociedade humana. Então esse é o prefácio do Srimad Bhagavatam de Srila Prabhupada. Okay? Então nós estamos terminando por aqui, né, a nossa trilogia sobre o impersonalismo, como ele não é apenas um levante contra Deus apenas na tradição védica, na tradição indiana, mas é um mal que permeia, que invade, que se alastra por toda a cultura mundial. Então, enquanto o impersonalismo assassinou Deus no Ocidente, Srila Prabhupada veio para matar de uma vez por todas o impersonalismo. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Dishatane. Então a gente liga o final desse trabalho, desse terceiro videoaula, com o começo da primeira videoaula, né, onde nós analisamos o Pranama de Srila Prabhupada. Nirvishesha Shunyavadi Prabhupada veio para esmagar Nirvishesha, ou seja, Deus sem forma, ou Deus vazio, Deus, uma visão nihilista sobre Deus. Prabhupada veio para esmagar isso nos países ocidentais. E o martelo, a massa que Srila Prabhupada usou para fazer isso foi o Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, etc. Por favor, deem atenção a esses livros. Então que nós chegamos ao fim real
da nossa trilogia Impersonalismo. Por favor, deem um like, compartilhem, depositem 500 mil reais na minha conta. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!